A graça e a paz do Senhor Jesus. Missionário Leandro Ramos, 11 de abril de 2025. Aqui amanhã, não sei se aí é tarde, à noite, vai chegar essa palavra. Eu não sei se tu vai escutar na tua casa, eu não sei se tu vai enviar para alguém que está preso, numa visita, levar até essa pessoa esse vídeo. Não sei se tu vai visitar um hospital e vai mostrar esse vídeo para essa pessoa. E eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus, sobre o Paracletos. Aleluia! A conexão, do selo com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Vamos logo ler o texto aqui. A carta aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, está escrito. Aleluia, acompanha conosco. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, aleluia, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ei, deixa eu te falar uma coisa, pode até não acreditar, mas é o Espírito Santo de Deus que te fala neste dia, nesta hora. Desde o ventre do seu pai, talvez você já escutou isso, desde o ventre da sua mãe, perdão, desde os dias que você nasceu, que você foi gerado através do sêmen do seu pai e do óvulo da sua mãe, quando ainda você era uma placenta, Deus o escolheu, não para viver essa vida desgraçada que você vive hoje, mas Deus te escolheu para mudar a tua história, para tu ser um instrumento de Deus nessa terra. Ele escolheu a mim e escolheu a você que está me escutando nesse dia. E mande para aquela pessoa que está precisando dessa palavra, que está precisando desse avivamento. Neste texto sagrado de Efésios capítulo 4, versículo 30, que eu li, né? E agora Efésios, vamos ler Efésios capítulo 4, perdão, do versículo 4 ao versículo 6. Leiamos. É Bíblia Sagrada. Esqueça os falsos profetas. Esqueça os homens que caíram. Olhe para o maior espírito de profecia, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo, você fica todo tempo julgando quem caiu, quem se afastou, quem se desviou. Você é que tem que crescer na graça, no conhecimento da verdade. Você é formado por uma tricotomia, espírito, alma e corpo. A sede das suas emoções. Cuidar do corpo é bom, fazer esporte é bom, mas a gente tem que cuidar da alma, da sede das nossas emoções, para a gente não adoecer a mente, não adoecer o coração. Isso é cientificamente comprovado. E o Espírito de Deus vir sobre nós, nos trazer avivamento, porque a carne limita contra o Espírito contra a carne. Quem você alimentar mais é que vai vencer, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6 está escrito. Aleluia. Há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança. Aleluia. Para a qual vocês foram chamados, escolhidos, recrutados. Aleluia. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Aleluia. E Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Não existe entidades, existem, mas não servem para nada, porque a Bíblia é de Deus só para trazer maldição para a tua vida. A Bíblia é sagrada, a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia é sagrada. Está escrito que só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um caminho. Aleluia. Eu vou ler mais alguns versículos aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, aleluia, levou o cativo ao cativeiro. Levou o cativo e concedeu perdão, dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Está no Hades, está no Sheol, aquele que desceu e também o mesmo que subiu nos ares de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço obreiro na casa de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, não é um, não é dois, não é três, todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus te escolheu não para essa vida miserável. Deus te escolheu para uma vida em abundância, para a verdadeira prosperidade, para você ter paz. Como o salmista fala, eis que deito e logo pego no sono. Tem paz, tem muitas pessoas perturbadas, pessoas nos manicômios, pessoas que não conseguem dormir, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar.
fobias, medos, depressões, pessoas que pensam em se suicidar. Eu repreendo todo espírito de suicídio na tua vida. Toda depressão eu repreendo em nome de Jesus. Sim, nós somos falhos e pecadores, mas Deus escolheu a mim e a você nessa palavra de vida eterna, essa exortação do Espírito Santo à santidade. Versículo 25 da carta a Efésios, capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, os costumes tenebrosos dessa terra, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, a mesma membresia. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aleluia, nosso adversário. Aleluia, glória a Deus. Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo. Deixa eu encontrar aqui a mensagem que eu quero concluir em nome de Jesus. Que vou aqui a página e eu quase perco a mensagem. Desde que a humanidade se afastou de Deus e seguiu o seu próprio caminho, o Senhor começou a trabalhar para reunir um só corpo. Todos os povos, lindo esse versículo, nações, tribos e línguas. Esse plano de Deus vem dando certo através da sua igreja. A igreja verdadeira, a igreja bíblica, a igreja que ora, a igreja que tem ciclo de oração, a igreja que tem culto de doutrina, a igreja que estuda o evangelho, a igreja que vai nas quebradas, a igreja que vai nos presídios, a igreja que vai nos manicômios, a igreja que vai nos hospitais, a igreja que prega nas praças, prega nas ruas, a verdadeira igreja do Deus vivo. Esse plano de Deus vem dando certo através de sua igreja, o qual tem se tornado a maior sociedade cosmopolita do mundo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Há um só corpo, porque em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, Paulo afirma, porque nós, não é eu, não é você, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, todos nós comungamos de um só pão e de um só corpo, a comunhão do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, 16. É um só corpo, não é uma religião, não é Buda, não é Allan Kardec, não é o pastor da sua igreja, não é o padre da católica, não é o papa, é Cristo, é a pedra fundamental. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o firme fundamento. Tito 1,14 vai dizer, não dê ouvido a fábulas judaicas, nem homens desviados da verdade, com doutrina de demônios na mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, Paulo ainda afirma, porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O Espírito, que eu falei no começo do vídeo, embora o Espírito Santo possua vários títulos e nomes nas Escrituras, ele é um só Espírito, o Paracletos, o Consolador, porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, o apóstolo dos gentios escreve dizendo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, Paulo ainda afirma que por meio de Cristo temos acesso ao Pai em um só Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, a palavra de Deus afirma, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo ainda escreve sobre a necessidade de preservarmos a unidade do Espírito. Glória a Deus. Você tem acesso, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Você não vai viver essa vida miserável. Deus vai transformar você, a sua vida, a sua história. Você que está esperando uma resposta do Senhor. Pastor, missionário, eu estou desanimado. Passa anos, décadas e nada acontece. Vai acontecer, como aconteceu na minha vida. Você vai se posicionar, vai buscar a presença de Deus. E Deus vai derramar as bênçãos, não como aplica um versículo fora de contexto, mas o Senhor dos Exércitos dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E vai acontecer. Creia. Faça a campanha de oração, faça a campanha de jejum, leia a Bíblia, vá se consagrar na igreja, não fique olhando para os defeitos dos homens, são muitos, mas olhe para Jesus, que é santo, aleluia. A esperança cristã é a única e inconfundível. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo escreve, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus, aleluia, é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Aleluia, uma só esperança, porque o nosso Deus e Pai nos regenerou
para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. A esperança cristã, aleluia, em Cristo é a única, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, Paulo afirma que a nossa esperança é boa. A esperança cristã é a única, porque em Tito capítulo 2, versículo 13, ele é a chamada de bendita esperança. A esperança cristã, a única, porque em Hebreus capítulo 7, versículo 19, ele é a chamada de esperança superior. Ele é a chamada de esperança superior. A esperança cristã é a única, porque em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo afirma que Jesus Cristo é a nossa esperança. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Há um só Senhor, um só Deus, um só Espírito, uma só igreja, um só corpo, uma só nação. Aleluia, um só Senhor. Todo credo judaico se resume nesta verdade monoteísta. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. O cristianismo também não crê em dois senhores, há um só Senhor, porque toda língua confessará que Jesus é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Portanto, só há um único Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Leia na sua casa. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Paulo, o apóstolo dos gentios, que sentou aos pés de Gamaliel, que era um oficial do Império Romano, um poliglota, se rendeu aos caminhos do Senhor. O Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, apareceu e derrubou Paulo e cegou a sua visão. Ele foi passado num cesto e batizado no fundo de um lago, do rio, de uma casa. E aí ele tinha todas as pompas, tinha autoridade, levava as cartas para prender a igreja dos nazarenos, eles chamavam seta dos nazarenos. Agora o apóstolo Paulo vai sofrer os açoites, vai sofrer o mártir, vai andar nos navios, vai enfrentar as feras do campo e não vai desistir. Em Listra, se não me falha a memória, ele foi apedrejado não como Estevão, que morreu e foi mártir, mas o apóstolo Paulo, foi apedrejado. É até cômico. E depois que ele foi apedrejado, imaginou você pegar várias pedradas, sair só os pedaços, e os discípulos de Paulo carregaram ele, e depois dali de um tempo, a Bíblia não fala, mas com certeza aquele homem todo ferido, todo magoado, cheio de chagas, todo inflamado de pedradas, inchaços, olha, quem sabe partes do corpo quebrada. Aquele homem se tratou e já pensava na próxima missão, na próxima viagem. É porque só o Espírito Santo de Deus faz essa obra na vida do homem, e ele vai fazer na tua, em nome de Jesus. Não porque eu estou profetizando, não porque é revelação, não sou contra, eu sou pentecostal, mas é porque está escrito na palavra de Deus. Essas mais de 8.000 promessas vão te alcançar. Tu crê? Mande para aquela pessoa esse vídeo, em nome de Jesus. Não estou preocupado com compartilhamento, com rede social, nem edito vídeo, não vou investir nisso. Talvez, quem sabe, um dia, mas a minha preocupação é pregar o evangelho. Então mande para aquela pessoa que se afastou do caminho do Senhor, diga para ela, é hora de voltar. Profetiza na tua casa. Muitos não creem, mas a Bíblia vai dizer que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros com óleo da unção para ungir. Eu creio no poder do Espírito Santo, e que o óleo da unção representa tipologicamente o Espírito Santo. Eu já vi curas, maravilhas e milagres com o óleo da unção. Eu creio no óleo consagrado. Derrama o óleo na tua casa, derrama o óleo na tua vida, na tua rua, naquela praça, e profetiza dentro da igreja, profetiza lá naquele que está enfermo, que está desenganado pelos médicos, unge ele e profetiza a cura. Não seja como os incrédulos, os cessacionistas, que acham que os dons cessaram. Jesus está nessa terra, o Espírito Santo está nessa terra, ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor dos mares, ele é o Rei dos reis, o El Shaddai, o Adonai, o Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Jeová Nissi, o Deus da bandeira da nossa vitória, o Jeová Tessabaote, o nosso general de guerra, o Jeová Shammah, que Deus que está ali, está aqui, o El Roi. Ele é o nosso Deus, o Deus que tudo vê, onisciente, onipresente, onipotente. Ele é soberano, ele está no controle de tudo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, Paulo, o mais fervoroso judeu que se tornou cristão, escreveu dizendo, para nós, aleluia, para nós, porém há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos um só Senhor,
Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós existimos, aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5, Paulo ainda escreve dizendo: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Em João 13:13, Jesus Cristo se identificou dizendo: vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. E em Atos capítulo 2, versículo 36, o apóstolo Pedro pregou, aleluia, com autoridade no dia de Pentecostes, dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus Nazareno, Santo dos Santos, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Não, ele não é o irmão de Satanás como os mormons, a igreja dos santos nos últimos dias diz. Ele não é um espírito melhorado como os kardecistas, os espíritas dizem. Não, Hebreus 9:27 diz que o homem vai morrer uma só vez e aguardar o juízo final, não tem reencarnação. É Bíblia Sagrada. E todas as ramificações de religiões saíram daqui, da Bíblia Sagrada. Seja a Bíblia judaica, seja o Antigo Testamento, seja o Novo Testamento, mas tudo saiu daqui. Só existe um Deus, aleluia, Criador dos céus e da terra. Ele não é o arcanjo Miguel, como diz os sabatinos. Ele é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos para essa pessoa que está encarcerada, que está no presídio, essa pessoa que está enferma nos hospitais. Abençoa, Jesus, cura, muda a história. Senhor, para que teu nome seja glorificado nessa terra. Nós oramos unindo a nossa fé. Aquele que está na facção, aquele que está na criminalidade, ele não vai morrer sem Jesus. Em nome de Jesus, marca o encontro com ele. Dá o escape. Senhor, desmancha a casinha, tira do monturo, troca as vestes e faz um obreiro aprovado e uma obreira aprovada. Tira da prostituição, tira do tráfico, em nome de Jesus. Assim nós oramos e por fé te agradecemos. Ore na sua casa. Derrama o óleo da unção e profetiza na cama, na rede do seu filho e da sua filha. Este homem que hoje está no crime, esta mulher que hoje está no lesbianismo, ele vai ser um obreiro da casa de Deus. Profetiza na vida do teu filho, do teu sobrinho, do teu pai que é alcoólatra. Profetiza a libertação, ora, clama, renova a tua fé, pede forças para Deus renovar a tua fé. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco em nome de Jesus.